tarde, meus queridos alunos do nono ano A e B. Aqui quem vos fala é a professora Paula de Ciências, tá? Gostaria de dar boas-vindas das férias para vocês. Espero também que passe logo essa pandemia, né? Pra gente nos ver de novo, tá? Tudo vai dar certo. Mas enquanto isso ainda não acontece, gente, a gente vai ficar se comunicando, né? Por meio da sala virtual do Positivo On também, tá? E por meio do nosso gravador de tela aqui, que eu tô gravando a aula, tá? Então, inicialmente, pessoal, eu tô fazendo o plano A e B, tá? O plano A seria a gente ir para nossa aula virtual, pelo Positivo On, mas também sempre o professor tem que ter o plano B, tá? Caso não dê certo, eu já estou encaminhando para vocês esse plano B, que seria esse de hoje. Mas que a aula seria a mesma também, tá, pessoal? Então, espero que vocês estejam bem, né? Para a gente dar início de novo, né? Na nossa retomada. Que vocês tenham entusiasmo, consigam tirar as dúvidas também, tá? É muito importante isso. E aí, gente, eu coloquei algumas indagações para vocês referente à nossa unidade 2, né? A nossa unidade 3 lá do Positivo, segundo bimestre que a gente está, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão sobre a diversidade da matéria. Lembrem lá os tópicos que a gente falava sobre a diversidade da matéria. A gente falava alguns tópicos, basicamente, que eram... peguem o positivo de vocês na página 3, né, do volume 2, tá? E a gente falava sobre a estabilidade dos átomos, a gente falava sobre as ligações químicas, a gente falava por que os átomos têm de fazer ligações químicas, falávamos várias coisas em relação a essa unidade 3, tá? Então, eu coloquei da página 3 a 5, inicialmente, mas a gente vai até a página 15, que é a nossa revisão. Então, a nossa revisão de hoje é da página 3 a 15, tá? Onde a gente vai falar sobre as ligações químicas e por que elas são importantes. Aí, a gente vai lá, eu coloquei no material de vocês algumas indagações que são pertinentes, que vocês compreendam, tá? Por exemplo, a primeira pergunta que a gente pode se fazer nessa revisão: por que os átomos fazem ligações químicas? Logo, a gente observa o quê? Que eles têm tendência de formar ânions, tá? E aí, sucessivamente. Então, isso aí, basicamente, gente, é um resumo do que a gente já falou também, tá? Aí, aqui eu entro para falar um pouquinho sobre ligações químicas. Lembrem lá que a gente falou que as ligações químicas, né? Então, as ligações químicas, pessoal, elas são importantes, por quê? Porque elas vão trazer essa ideia da estabilidade dos átomos, né? Elas vão fazer com que o átomo isolado, ele não fique isolado. Ele se junte para formar compostos químicos, que é essa a finalidade das ligações químicas também, tá? Então, existem 3 tipos de ligações químicas que a gente falou, né, gente? Mas vamos lembrar que as ligações são importantes, né? Por conta do quê? Por conta da estabilidade. Então, existem 3 tipos de ligações químicas que a gente falou, que é a ligação, basicamente, covalente, né? Que eu coloquei aqui para vocês. A ligação covalente, a principal característica dela é o quê, gente? A principal característica é o compartilhamento de elétrons, tá? Então, a ligação covalente ela ocorre em geral entre não metais, né, por meio do compartilhamento de elétrons, tá? E esse compartilhamento de elétrons eles vão formar compostos moleculares e covalentes. E esses compostos moleculares e covalentes eles não vão conduzir o que é a corrente elétrica, tá? Então, na ligação covalente a gente tem também algumas características, por exemplo, esse compartilhamento de elétrons, geralmente eles vão ser representados, né? Então, na ligação covalente, a gente vai ter 3 representações de fórmulas eletrônicas, tá? Então, nós vamos ter, quem são elas? A fórmula molecular, nós vamos ter a fórmula eletrônica e nós vamos ter a fórmula estrutural. Quem é a fórmula molecular? É a fórmula da molécula, né? Quem é que vai formar, por exemplo, a molécula de água? Não é H2O? Desculpa, não é H2O? Então, significa dizer, né, pessoal, que
Se é H2O, significa dizer que são 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, essa é a fórmula molecular. É quantos átomos vão formar essa molécula. E a fórmula eletrônica, pessoal? A fórmula eletrônica, ela vai simbolizar, basicamente, os elétrons da camada de valência. Vamos supor, o oxigênio, que forma a molécula da água, ele tem 6 elétrons de valência na última camada. O oxigênio ele tem 6 elétrons de valência na última camada. Então, isso implica dizer... E o hidrogênio da fórmula H2O? E o hidrogênio, professora? O hidrogênio, ele é da família 1A, tá, gente? Então, ele está na família 1A, não que ele seja metal alcalino, tá? Ele participa só, ele é um elemento atípico. Então, significa dizer que na camada de valência dele tem só um elétron de valência, 1, né? Então, na hora de representar ele na fórmula, por exemplo, H2O tem 2 hidrogênios e um oxigênio, né? Então, já que o oxigênio da família 6A, ele tem 6 elétrons de valência. Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para ele ter estabilidade referente a um gás nobre, já que ele tem mais de uma camada, ele tem que ter 8 elétrons. Então, se ele já tem 6, quantos estão faltando para a estabilidade? 2. Que é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai compartilhar 2 pares de elétrons com o hidrogênio, tá? Então, a partir daí, ele vai ter estabilidade, tanto ele quanto o hidrogênio, tá? Então, nesse caso, a fórmula eletrônica, ou também chamada de fórmula de Lewis, é aquela que vai representar os elétrons ao redor do átomo que está fazendo a ligação química, tá? Nesse caso, os elétrons da camada de valência, né? Você observou aqui que a fórmula eletrônica da água, né, é H2O. Aqui no oxigênio a gente tem 6 elétrons e do hidrogênio cada um tem 1. Eles fazem 2 compartilhamentos de elétron com o hidrogênio. Então, significa dizer que esse compartilhamento daqui, desse hidrogênio com esse oxigênio e esse daqui, eles vão ser mostrados aqui em forma de traço. Ou seja, então o oxigênio, tá, pessoal? O oxigênio tem 6 elétrons e o hidrogênio tem 1. Aí eles vão compartilhar um par de elétrons aqui e um par de elétrons aqui. Essa é a fórmula o quê? Eletrônica. E a fórmula estrutural? A fórmula estrutural seria o seguinte: o oxigênio compartilhou só um par de elétrons, então é só um traço com o hidrogênio. E o outro oxigênio compartilhou só um par de elétrons aqui, então é só um traço. Ou seja, esse traço é uma ligação covalente simples. Então, isso implica dizer que ocorreu 2 ligações covalentes simples, tá? Então, essas são as fórmulas eletrônica, molecular e estrutural. Na fórmula estrutural, eu vou mostrar quantos compartilhamentos foi feito. Foi só um compartilhamento que ocorreu entre 2 átomos? Vamos supor o átomo A e o átomo B. Só compartilharam um par de elétrons? Então, foi só um. O átomo A e o átomo B compartilharam 2 pares de elétrons? Então, foi 2. Se foi 2, então significa dizer que a fórmula estrutural seria A dupla B. O átomo A compartilhou 3 pares de elétrons com o átomo B. Então, foram 3 pares. Então, já significa dizer que seria o seguinte: a ligação tripla entre A e B, mostrando que foi uma ligação covalente tripla. Então, a ligação covalente, ela é de 3 tipos, na verdade: simples, dupla, tripla, tá ok? Então, os átomos, eles podem compartilhar até 3 pares de elétron, um com o outro. Oi. Então, nesse caso, é esse o tipo de
fórmulas que existem. Então, nós temos também, como eu já falei para vocês anteriormente, pelos pares de elétrons compartilhados, a gente tem as ligações simples, ligação dupla e ligação tripla, tá? Já na ligação iônica, o que acontece na ligação iônica? Na ligação iônica, o que acontece? Essa ligação iônica, em geral, ela vai ocorrer entre metais e não metais, como eu coloquei aqui para vocês. Mas a principal característica dela é a transferência de elétron, tá? Essa transferência de elétron, ela vai ocorrer por meio de uma interação entre os íons que vão ter cargas opostas. Ou seja, íons que vão ter cargas positivas, que são chamados íons cátions, e os íons que vão ter carga negativa, que são chamados dos íons ânions, tá? Lembrando lá que aqueles íons que têm carga positiva, então aqueles íons que têm uma carga positiva, que são chamados íons cátions, geralmente eles perdem elétron. Já os íons que têm uma carga, por exemplo, negativa, eles são chamados de íons ânions e eles ganham elétron, tá? Então, essa interação entre os íons, né, que é a principal característica também da ligação iônica que ocorre, geralmente essa interação entre esses íons de cargas opostas, eles vão gerar compostos, tá? Eles vão formar os compostos iônicos, onde esses compostos iônicos, geralmente, eles vão ser formados por uma rede cristalina, que a gente fala, né? E essa rede cristalina, geralmente, ela é importante porque há uma interação bem forte entre eles, tá? Ora, vai ocorrer uma interação onde um átomo, né, que se transformou em um íon, ele vai receber elétrons, né, e o outro ele vai ter que ceder elétrons, tá? Então, há também a característica da condução da corrente elétrica em meio aquoso. Então, todos os compostos iônicos em geral, com algumas exceções apenas, eles conduzem corrente elétrica em meio aquoso, tá? Então, pessoal, na realidade, a ligação iônica ela é muito importante, como eu falei para vocês. Por conta que, por exemplo, a força de atração que vai existir entre os íons positivos e um íon negativo, ele vai originar o quê? Uma substância iônica, como eu já falei, né? Que vai ser também conhecida como um composto iônico, tá? Então, nesse caso, desculpa lá, no exemplo, a gente poderia até citar o cloreto de sódio, né? Que é o NaCl. O NaCl, se você for pesquisar na tabela periódica, o Na, que é o sódio, ele é da família 1A, logo ele vai ter um elétron de valência. E o cloro, ele vai ter 7 elétrons, tá? Porque ele é da família dos halogênios, tá? Então, nesse caso, se você for observar, o cloro ele vai estar na família 7A. Então, na hora de uma ligação iônica que a gente fala que vai ocorrer entre eles, o que vai acontecer? O sódio, ele vai ter tendência de ceder esse elétron para o cloro, porque o cloro tem 7 elétrons, né? Já que ele tem 7, ele precisa somente de um elétron para ter estabilidade, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é uma ligação iônica entre eles, onde o sódio, como ele vai ceder esse elétron para o cloro, ele vai ficar com uma carga positiva. Ou seja, ele vai se transformar em um íon cátion, tá? Onde ele perde esse elétron. Já o cloro, ele vai receber esse elétron, ele vai ganhar esse elétron de quem? Do sódio. Logo, se ele vai receber, se ele vai ganhar, significa dizer que ele vai ficar com uma carga negativa. Ou seja, ele vai se transformar em um íon ânion, tá? Logo, eles vão formar os seus compostos, que é basicamente o cloreto de sódio, tá? Aí aqui está bem especificado para vocês, ó, o Na. Ele perde, fica com uma carga positiva, e o cloro, ele ganha, fica com uma carga negativa, tá? Então, ele completa o seu octeto, que a gente fala. Aí, a gente tem também, o composto iônico, geralmente, ele tem a sua fórmula,
né? Fórmula do composto iônico, tá? Então, a fórmula dele é dada, basicamente, por algumas... para a gente determinar, né? Para a gente poder fazer a determinação da fórmula do composto iônico. Como é essa fórmula? É a fórmula Minion. A gente vai ter que usar. Então, como índice da quantidade do cátion, né? O número que representa a carga do ânion, a gente vai ter que utilizar como índice a quantidade dos ânions. O número correspondente à carga do cátion também, tá? Então, dessa maneira, todas as cargas positivas, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que verificar o total de cargas positivas, como está colocado aí, tá? Menos a multiplicação entre o número de cátions e a sua carga negativa, tá? Será igual ao total de cargas negativas, menos a multiplicação entre o número de ânions e a sua carga, tá? Ou seja, especificando tudo isso, o que acontece? Para a gente dar a carga dos compostos iônicos, a gente tem que verificar a somatória das cargas, né? Tanto dos íons positivos quanto negativos, e aí igualar a zero. No total, eu queria dizer isso, tá? Mas em si, vamos aplicar um conceito aqui, então. Vamos aplicar um exemplo. Exemplo: composto iônico formado pelo elemento alumínio e o oxigênio, né? O que a gente vai ter que fazer, na verdade? A gente vai ter que observar a carga no geral. Vamos ter que observar essa carga. Vamos supor. A carga do alumínio é 3+. E a carga do oxigênio é 2-. O que vai acontecer aqui? Hein? Sendo que a carga do alumínio é 3+, carga do cátion, e a carga do oxigênio é 2-. O que vai acontecer? É bem simples. A carga do oxigênio, que é o ânion, ela vai para quem? Para o cátion, que é o alumínio. E a carga do alumínio, que é o cátion, vai para o ânion, que é o oxigênio. Então, logo, se a carga do cátion vai ter que ir para o ânion, a carga do ânion vai ter que ir para o cátion. Então, quanto é a carga do cátion, que é o alumínio? Ele vai ficar com a carga de quem? Do oxigênio, que é 2. A gente vai desprezar o sinal, tá? Só vai usar mesmo o número. Então, significa que vai ficar Al2. E a carga do cátion, que é o alumínio, vai para quem? Para o oxigênio. Aí vai ficar O3. Então, para a gente escrever a fórmula do composto iônico, a gente tem que saber disso. Que a carga do cátion vai para o ânion e a carga do ânion vem para o cátion. E aí a gente consegue determinar a fórmula do composto iônico. Bem simples. A gente tem outros exemplos aí, olha, o cálcio, ele tem uma carga +2 e o bromo tem uma carga -1. Como é que ficou então? Nesse caso, a carga do cátion, que é o cálcio, vai para o bromo. E a carga do bromo vem para o cálcio, que é o cátion. Ou seja, a carga do bromo, o bromo é o ânion e o cálcio é o cátion. Então, a carga do cátion, que é o cálcio, quanto é a carga dele? +2. A gente vai desprezar o sinal e vai utilizar somente o número. Vai para o bromo. E a carga do bromo, quanto é? Que é o ânion. O bromo é o ânion. Então, quanto é a carga dele? É -1. Né? A gente vai desprezar o sinal de menos. Então, significa dizer que o cálcio, ele vai ficar com o número 1, que não precisa aparecer, e o bromo vai ficar com o número 2. Então, ficaria assim a fórmula do composto iônico. Aqui, alumínio e enxofre. Al+3 e S-2. O que vai acontecer aqui, gente? A carga do enxofre vai para o alumínio e a carga do alumínio vai para o enxofre. Então, como é que ficou? Al2, S3, tá?
Então, é dessa maneira que a gente faz o quê? Que a gente determina a fórmula do composto iônico. Ou seja, de maneira bem simples, resumindo de novo, a carga do cátion vai para o ânion, a carga do ânion vem para o cátion. E aí a gente determina a fórmula do composto iônico. Aqui eu coloquei para vocês algumas cargas, já para vocês saberem, né? Para não ficar ainda pesquisando quanto é a carga, quanto não é, tá? Dos compostos químicos da tabela periódica, que fica de maneira mais visível. Então, aqui eu coloquei para vocês o seguinte, gente, que a carga de um íon, né, monoatômico, ele pode ser determinada analisando o que? As características dos átomos e elementos químicos da tabela periódica. Então, só basta que a gente observe e verifique os ânions e tanto os ânions quanto os cátions formados dos elementos químicos, tá? Ok? Fica de maneira mais fácil. Não esqueça também que os íons podem ser classificados, né? Assim como os íons, mas também os cátions, né? Não esqueça aquela classificação. Eu tenho um ânion, eu tenho um ânion bivalente, trivalente, né? Monovalente, né? Então, as cargas, elas vão determinar o que eles são classificados, em que eles vão ser classificados. Se eu tenho, por exemplo, o lítio aqui, que está na tabela periódica, ele está na família 1A, né? Que é o grupo 1. Então, o lítio ali aqui, especificando para vocês ele bem aqui, ele tem uma carga positiva, né? Ou seja, ele só tem o que mesmo? Ele tem um sinal de mais positivo, né? Significa que ele tem um elétron só. Esse elétron ele vai ter que ceder, né? Ele é um cátion, tá? Então, significa que ele é um cátion o quê? Monovalente, porque só tem uma carga. Já o berílio, observa aqui o berílio também, bem aqui o berílio, ele tem uma carga positiva 2+, então ele é classificado como um cátion bivalente, tá? E aí sucessivamente, tá ok? Só para lembrar. E a ligação metálica, pessoal? A ligação metálica, lembrem lá as características da ligação metálica, né? Que eu coloquei lá para vocês. Geralmente ela ocorre entre os metais, né? Esses metais, geralmente, eles vão formar nuvens de elétrons. E essas nuvens de elétrons, elas vão fazer a condução da corrente elétrica, tá? E esses metais também, eles têm algumas propriedades importantes, que é a ductibilidade, a maleabilidade, tá? Então, a ductibilidade vai ser a propriedade onde eles vão ter a capacidade de se transformar em fios, tá? E a maleabilidade é a propriedade que corresponde à capacidade de se transformar em lâminas, tá? Que são características desses compostos metálicos também, gente. Mas também, lembrem lá que, por exemplo, o fio de ouro, né? Assim como o fio de cobre, eles vão representar o que? Propriedade do que? Dos compostos metálicos também, que é importante. E esses compostos metálicos, como eu falei para vocês, eles formam as ligas metálicas, né? Que é basicamente a composição, né? Que é basicamente a composição de alguns materiais que essas ligas se compõem. Elas são formadas a partir de, não só de um elemento, mas também de vários. Por exemplo, para a gente ter o latão, para a gente ter o bronze, para a gente ter o aço, para a gente ter o aço inoxidável, né? É necessário, né, que haja essa composição. Então, por exemplo, o latão, ele é composto de cobre e zinco. Porcentagem, quem é que é maior? O cobre, 67%. Mas para que eu quero esse latão? Qual é a aplicabilidade dele? Ele é um composto metálico, né? Ele é uma liga metálica, que é importante para a questão dos tubos, das torneiras, as decorações também são importantes. O aço, ele é importante na fabricação das ligas e utensílios domésticos, mas ele é composto por 3 elementos químicos, né? Vamos supor, 3 mais 2, ferro, carbono e alguns traços de silício, enxofre e fósforo, tá? Então, esses compostos metálicos são de suma importância para nós. Como eu estava colocando aqui para vocês, essa tabela ela vai trazer tanto a aplicabilidade quanto a composição dessas ligas metálicas, tá? E aí, pessoal, eu gostaria que vocês fossem lá no livro de atividade da página 5, tentar resolver lá essa atividade, tá?
E também para a gente poder tirar a dúvida, né? Não só da página 5, mas eu gostaria que vocês, na próxima aula, a gente vai fazer o exercício da página 7, tá? Mas em si, a gente vai focar hoje na página 5, onde vocês vão tirar algumas dúvidas em relação à parte inicial do nosso conteúdo, ou seja, da nossa revisão, tá? Qualquer coisa eu estarei por aqui. Lembrando a vocês que esse é o nosso plano B, tá? Mas podem fazer perguntas, sintam-se à vontade. Eu estarei à disposição de todos no nosso horário para a gente tirar essas dúvidas. Se eu conseguir entrar na sala virtual do Positivo, a gente vai ter a nossa aula online, aí vocês vão poder fazer a pergunta de vocês, tá? E a priori, no momento, é isso, tá? Se cuidem, fiquem em casa e se esforcem, tá bom? Beijos, tchau.